Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Fred e hoje nós vamos conversar, refletirmos um pouco sobre o perdão. O perdão e a sua importância para a nossa vida, para a nossa saúde mental, espiritual, para que com essa ação do perdão isso possa garantir a nossa serenidade, a nossa paz e a nossa harmonia. Para isso nós trouxemos aqui esse título: O real sentido do perdão. Você já se perguntou sobre o real sentido do perdão? O que é que vem a ser o perdão? Então, para iniciarmos esse nosso pequeno momento de reflexão, nós trouxemos aqui um pensamento do jornalista Paiva Neto, que fala: o perdão liberta a quem perdoa. Realmente, porque quem não perdoa, a gente se encontra numa condição de escravidão. E a atitude do perdão vai, sem dúvida, libertar nossas emoções no rumo da paz, da harmonia, da serenidade. Mas nós vamos aqui trazer esta ideia do que vem a ser o perdão, ok? Então vamos lá? Então a palavra perdão e o seu sentido. Então a palavra perdão, ela vem do latim, ou seja, perdão vem de perdonare. E aqui eu fiz uma pequena divisão exatamente para a gente poder ver, observar essa composição. Então, perdonare, que são duas palavras que ficaram juntas. Então, nós temos a palavra per, que tem um sentido de além, além de, e donare, que tem um sentido de doar. Então, essa palavra perdonare quer dizer doar além. Aí que vem a ideia do perdão. Então, o perdão, conforme esse sentido da palavra, ele tem essa ideia de doar mais, de doar além. E aí a gente pode parar para pensar que o perdão é sempre a ação de quem doa, de quem se doa para alguém. Aí que vem o momento da gente poder refletir. Porque essa ação, ela é totalmente terapêutica para a nossa mente, para a nossa alma. E aí nos faz refletir no seguinte, que essa ação perdão, quando nos impulsiona para nos doar, isso é uma ação totalmente terapêutica. Então perdão é sempre a ação de quem doa, de quem leva algo para alguém. Agora, por que é tão difícil perdoar? Então essa dificuldade do perdão vem exatamente dessa ausência do entendimento do que vem a ser o perdão. A partir do momento que a gente começa a entender, como agora que nós explicamos o sentido da palavra, a partir do momento que a gente passa a entender o que é o perdão, a gente começa a encontrar o caminho que vai nos levar até a essa ação maior. Então, a partir do momento que nós vamos fazendo essa compreensão, esse entendimento, nós vamos encontrar os caminhos para que a gente possa ir gradativamente exercitando o perdão, porque o perdão, ele é um exercício, ele não se faz de um momento para o outro, ele é uma construção de atitudes, ele é um exercício, ele não nasce pronto, ele se forma, ele se constrói de pequenas atitudes de fazer o bem. Então, por isso que nós trouxemos aqui este gráfico, como você pode ver, caminhos para o perdão. Então, note que eu coloquei esta seta exponencial, onde é apenas uma pequena ilustração. Veja que neste eixo aqui, nós temos exercício 1, exercício 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, na ponta da seta, tem o nosso objetivo máximo. Então, o que seria essa ilustração? Levando em consideração que o perdão, ele não é algo pronto, que nasce pronto, ele é uma construção de pequenas atitudes de fazer o bem, e aí gradativamente essas pequenas atitudes e ações, ele vai nos levando para o ponto máximo, que é o perdão absoluto. Então, para isso, nós colocamos aqui, por exemplo, quando algo acontece comigo, e aí eu faço essa atitude de entregar a Deus, desculpar, de fazer uma prece para alguém, eu já estou começando aí um processo do perdão. Está sendo difícil para mim, mas eu entrego a Deus. Eu oro, eu entro em comunhão com o nosso Pai maior, eu entro em comunhão com essa força divina, que é Deus, e aí eu já começo o primeiro passo por aí. Ou seja, isso é um dos passos, um dos caminhos que a gente pode fazer. Então, por exemplo, você pode também ter outras atitudes, outro procedimento, que qualquer procedimento que leve ao bem,
já está fazendo parte do processo do perdão. Isso é apenas uma ilustração. Então, por exemplo, se eu tenho o hábito de entregar a Deus e desculpar, eu já estou entrando no processo. Em seguida, não revidar. Se eu não revido aquele mal que me foi praticado, eu já estou também entrando no processo de perdão. Também, da mesma forma que a oração, olha só, oração para entender. Então, muitas vezes, quando nós entramos nesse diálogo, nessa conversa com Deus, nós pedimos a Ele entendimento, nós vamos entender o processo, nós vamos abrir o campo da nossa intuição para que a gente possa entender o porquê de todas as coisas. Então, estamos também nesse processo do perdão. E aí nós chegamos nessa ideia de dar a outra face. Dar a outra face é exatamente não revidar o mal, é exatamente não entrar, como diz o jornalista Paiva Neto, na sintonia do ódio, da mágoa, do ressentimento. Ou seja, não é dar a face física, mas dar o entendimento, dar a compreensão. E aí, com base em várias ações, gradativamente essas ações vão compondo cada vez mais uma ação maior e melhor, e aí a gente chega no ápice do perdão pleno. Então, com esta ilustração simplificada, simplória, a gente apenas quer dizer que o perdão realmente não nasce pronto. A gente precisa acionar com as ações de fazer o bem, exercitando as virtudes dentro de nós. E aí, com essa postura, nós também estamos afirmando que amamos a Deus, porque a forma da gente poder dizer que ama a Deus é exercitando virtudes espirituais. Então, essas pequenas ações que nós estamos fazendo, gradativamente, isso vai nos levando ao encontro do perdão pleno e absoluto. Então veja que o perdão, ele é sempre um processo. Ele nunca vai nascer pronto, acabado. Ele é um processo que vai nos levar até lá. Agora nós trouxemos aqui as palavras de Jesus, o sábio dos milênios, e nós vamos aqui meditar no Evangelho de Jesus segundo Mateus, o 5º capítulo, versículo 38 ao 41, onde nesses trechos das suas palavras, a gente pode ver e observar esse sentido do perdão, que é de doar mais, é sempre uma ação de quem doa mais. Então vamos lá? Então, no versículo 38 diz assim: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. E os versículos 45 e 48. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste. E aqui nós vamos trazer pequenas reflexões. Então, no versículo 38, fala assim: Ouvistes o que foi dito? Olho por olho e dente por dente. Essa é a antiga lei, a lei mosaica. Ainda a humanidade, muitos de nós, achamos que praticar justiça é praticar esta lei, que é o olho por olho e dente por dente. Ou seja, muitas vezes quando a pessoa diz que quer justiça, ela muitas vezes lá no sentimento dela, lá no íntimo do seu sentimento, do seu pensamento, ela está querendo, na verdade, ver a outra pessoa sofrer, pagar na mesma moeda, como se fala, e isso não é sentimento de justiça, é um sentimento de vingança. É um sentimento de vingança disfarçado de justiça. Então, a verdadeira justiça que propõe o nosso Divino Mestre é que a gente dê a oportunidade daquele que errou de se redimir. Então, aquela pessoa que errou, que tem a chance de se recuperar, de se redimir. Esse é o verdadeiro sentido de justiça. E aí, indo aqui para o versículo 39, a gente pode perceber essa questão do sentido do perdão, que vem das palavras perdonare, que é doar mais, nós podemos ver esta concordância com o ensinamento do Mestre. Quando ele diz que ao que te bater numa face, oferece-lhe também a outra, é claro que ele não afirmava, ele queria dizer a face física, mas é a face do entendimento, da compreensão. Aquele que me agride de fora para dentro,
eu possa mostrar outra face, a face da compreensão, do entendimento, da prece, da oração. Ou seja, é não entrar na sintonia do ódio, da raiva. E aí vem essa questão do nosso exercício interior. Então, o dar a outra face é exatamente não entrar nessa sintonia do ódio. Porque o ódio, a raiva, o ódio, como diz novamente o jornalista Paiva Neto, ele é uma arma voltada contra o próprio peito de quem odeia. Ou seja, faz o mal apenas a si mesmo. Então, dar a outra face seria o doar mais. E aí, lá no versículo 40, diz assim: ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, aquele que nos tira a vestimenta nos coloca numa situação desconfortável, numa situação ruim. E aí vem o mestre e diz: larga-lhe também a capa. Olha só o sentido de doar mais, de doar além. Aquele que vem nos tira a vestimenta, a gente dá também a capa. E aí no versículo 41 fala: e qualquer que te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Olha só. Então aquele que nos obriga a caminhar 1 milha é aquela pessoa que nos cansa, que nos faz cansar. Então nós podemos ver nos ensinamentos do mestre essa terapêutica, que o perdão ele tem um sentido de doar mais, de doar além. E é aí que está a terapêutica da nossa alma, da nossa vida. Quando ao invés de ficarmos ensimesmados na mágoa, no ressentimento, nós partimos para uma reconciliação, primeiro reconciliando-se consigo mesmo e depois para com o próximo, num aspecto, num trabalho de doação, nós vamos promover a fraternidade, a solidariedade, a gratidão. Então o perdão sempre vai ter esse sentido de doar além, de doar mais. E agora nós vamos aqui para alguns questionamentos. Como reconhecer o verdadeiro perdão interior? Como é que a gente pode reconhecer isso? Que realmente nós perdoamos. Então, nós podemos perceber que realmente realizamos plenamente isso dentro de nós quando nós lembramos do fato, mas nós não sentimos nada. Se de repente a gente lembra e algo faz nos deixar pesaroso ainda não se concretizou o perdão. Então, o perdão é quando você lembra, mas não sente nenhuma emoção. Apenas relembra como fatos que acontecem na nossa infância, que a gente lembra do que passou, do que muitas vezes aconteceu com nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos. Nós lembramos, mas o fato ficou no passado, nós não sentimos nenhuma emoção. Esse é o perdão. Então, lembrar-se, mas não sentir. Mas se nós lembramos e ainda sentimos algo, nós precisamos ainda trabalhar dentro de nós, para seguirmos aquela linha do gráfico ilustrativo que nós trouxemos. Como esquecer as ofensas se dói tanto na alma? Como perdoar se não esquecemos as ofensas? Este é um questionamento muito comum. Como esquecer as ofensas se dói tanto na alma? Como perdoar se não esquecemos as ofensas? Às vezes nós relacionamos o perdão com esquecimento, mas o esquecimento de que muitas vezes nos falam, nós ouvimos falar, ela não tem a ver com a memória, ela tem a ver com o sentimento. Porque a nossa memória, ela não vai esquecer jamais do fato, porque o esquecimento está relacionado à memória e o perdão é do sentimento. Então, para isso, nós precisamos trabalhar essas nossas emoções, porque até que a gente chegue nesse ponto, lembrar-se do fato, mas não sentir mais nenhuma emoção, ok? Então vamos para o próximo. Perdão e permissividade. Aqui é um ponto muito importante para a gente poder refletir. A gente não pode associar o perdão com a postura passiva de permissividade, porque aí nós não estamos tendo uma postura de quem perdoa, mas sim de conivência com o erro do outro. Então, quando bateram na face de Jesus, Jesus ele deu a outra face, mas não foi a outra face física, foi a da ação. Ele perguntou: por que me bates? Se eu falei mal, me dá prova deste mal. Mas se falei bem, por que tu me agrides? Então, essa postura que é o perdão. O perdão ele não é uma inação, não é uma reação. O perdão é uma ação. Não é aceitar que o outro nos faça algo de mal e dizer: olha, eu não aceito que você me desrespeite assim, dessa forma. E aí você fala, sem precisar agredi-lo, sem precisar ser ríspido, é apenas não aceitar. Olha, eu não aceito que você me trate assim, dessa forma como você está me tratando.
e aí estaciona o outro. Põe um limite. A gente não precisa devolver na mesma moeda o mal que nos foi feito. Então a gente pode ter uma ação, uma atitude positiva, enérgica, sem precisar agredir o outro, sem precisar ser ríspido, mas apenas colocando limite. Porque se nós tivermos uma atitude permissiva, passiva, fazendo com que as pessoas façam tudo conosco, ou seja, se nós aceitarmos a agressão do outro, nós podemos estar dando a entender que nós merecemos. Agora, uma ação terapêutica, que na verdade é um exercício para nos desidentificarmos de um sentimento ruim. Ou seja, é comum muitas vezes algo acontecer que às vezes quer nos levar para o estresse, a tensão, ou a uma raiva, ou alguma situação ruim. Isso é muito comum no nosso cotidiano. Mas existe uma recomendação terapêutica que é para a gente poder se desidentificar dessa emoção ruim e a gente poder fazer a limpeza na nossa mente e nos nossos sentimentos. Então, primeiro a gente tem que perceber que o sentimento, aquela emoção, está presente. Ou se de repente algo aconteceu com você que está lhe provocando alguma sensação não agradável, uma leve chateação, uma raiva, você percebe que aquele sentimento que está ali com você. E aí você não vai negar que você está com raiva, você não pode negar, porque é aí que está o problema. Quando você perceber essa emoção negativa, essa leve raiva, chateação, ou leve estresse, e aí é o momento de você se desidentificar dele. E o que é que você vai fazer? Você vai afirmar os sentimentos positivos que existem dentro de você. Nós precisamos afirmar os sentimentos positivos que existem dentro de nós. Por quê? Porque nós somos criações divinas. Nós viemos, em linguagem simples, das mãos puras e santas do Criador. A nossa essência divina. Nós somos luzes. Então essa luz pertence ao Criador. Então foi depositado dentro de nós toda a riqueza divina que é dele. Então todo bem, toda luz já existe dentro de nós. Então nós precisamos afirmar o que nós somos, o positivo que nós somos, a luz que nós já temos e que somos, esse amor que já mora, já reside dentro de nós. Então, para isso, nós precisamos afirmar isso em nós. Então, por exemplo, se uma leve chateação ou uma leve raiva surgiu momentaneamente, então você pode dizer mais ou menos assim: eu estou percebendo que esta raiva está querendo tomar conta da minha mente, dos meus sentimentos. E aí você vai se desidentificar. Você está identificando a presença ali da raiva. Mas nesse momento você vai se desidentificar. Quando você diz: mas eu sou muito mais do que tudo isso. Eu sou amor, eu sou paciência divina, eu sou serenidade, eu sou harmonia, eu sou caridade. E aí você vai afirmando os sentimentos e afirmando esse lado positivo que você já tem dentro de você. Naturalmente, gradativamente, essa raiva, essa chateação vai sendo dissipada. Então é um processo que nós podemos fazer e exercitar. O problema é quando o ser humano ele quer negar, esconder a sua mágoa, o seu ressentimento. E não trabalha para poder dissipar isso. Porque se ele não trabalha para poder eliminar o ressentimento, isso pode se converter numa doença física. Então por isso que tem essa ação terapêutica de primeiro você perceber aquela emoção. Percebendo, você compreende que está ali presente. Aí você vai sempre realizar esse processo de desidentificação mental, afirmando a luz que você já é, o positivo que você já é e que todos nós somos. Porque na verdade nós somos luzes, nós somos a cura, porque nós viemos das mãos de Deus. Então quando nós fazemos o processo de retorno ao caminho, a essa fonte sagrada, nós acionamos a nossa cura. Porque a cura, a lucidez, o equilíbrio, tudo já existe dentro de nós. Porque o que existe dentro de nós é a luz do próprio Criador. A luz do próprio Deus já habita dentro de nós, na nossa mente, no nosso psiquismo, nas nossas emoções, já habita dentro de nós. Então, quando a gente passa a compreender isso, de que a luz do Todo-Poderoso, de Deus, já existe dentro de nós e que nós precisamos ter a conexão com Ele, a comunhão com Ele,
Pronto, nós acionamos a nossa cura, a nossa libertação. Nós conseguiremos então acionar o perdão na nossa vida e na nossa alma. Então sempre lembre-se que a luz do Criador já habita dentro de você. Nós somos a essência do Criador. Nós não nos pertencemos. Nós pertencemos a Deus. Nós somos propriedades dele. Então, se nós somos propriedades dele, então nós não podemos nos deixar se desvincularmos dele. Nós estaremos sempre e eternamente nessa eterna vinculação com o nosso Deus Criador, que é a nossa fonte eterna de equilíbrio espiritual, mental, emocional e lucidez. Então a cura já habita dentro de nós. Mesmo que alguém se encontre momentaneamente doente ou enfermo, mas a cura já habita lá no íntimo do ser. Um dia ela vai emergir até que ele fique totalmente curado ou totalmente curado. Se nós mantermos esse vínculo com Deus Criador, com nosso Pai Celestial, nosso Deus Pai e Mãe Celestial, se nós mantermos cumprindo as suas leis divinas, nós estamos certos, seguros de que nenhum mal vai nos acontecer, de que estaremos resistentes a tudo vencer, a tudo superar, a tudo empreender no campo do Espírito. Estaremos resistentes contra todos os ataques de más influências que queiram nos derrubar espiritualmente, que queira nos influenciar para o mal. Mas se nós estamos conectados com nosso Pai, Deus Pai e Mãe Celestial, nós jamais seremos derrotados. Nós jamais estaremos perdidos. Nós jamais perderemos de vista o caminho, o roteiro da nossa felicidade. Nós jamais iremos nos desequilibrar e nós jamais iremos adoecer espiritualmente. Porque quando nós estamos conectados com a nossa fonte sagrada, nós já somos a própria cura. Nós já somos o próprio remédio. Nós já somos o próprio médico da alma. Porque estar conectado com Deus, com Cristo, é já estar pleno dessa cura, pleno dessa harmonia, que é a cura mental, espiritual, emocional, de tudo. Então o segredo é não perdermos a conexão com o sagrado. Deus, nosso Pai, nossa Mãe Celestial e o nosso Cristo Jesus, nosso Mestre, nosso Guia. Então nós chegamos aqui ao fim dessa pequena reflexão sobre o perdão e mais adiante nós iremos retornar a essa mesma temática, conversando, dialogando sobre a grandeza do perdão. Então, nos vemos na próxima. Até lá!